Eu sou Cristina Gomes, lá de Violeta, e estou consigo na Onda Viva para falarmos nas previsões dos signos para 2015. 2015 é um ano de controvérsia, porque é um ano regido pelo planeta Marte, um ano de impulsividade, de alguma agressividade em formas de agir, e temos também a energia da Carta do Diabo e a energia da Justiça. A Carta do Diabo vem-nos trazer manifestações, necessidades de ter prazer em algumas áreas da nossa vida, e a Carta da Justiça, com a energia 8 do ano de 2015, vem-nos trazer alguns resgates kármicos. É bom que este ano estejamos preparados para todas as mudanças e para todas as impulsividades que este ano nos vai exigir. Quanto melhor estivermos preparados e avisados pela nossa forma de agir, de certa forma temos uma maneira mais positiva de abraçar o novo ano que está a chegar. Então, 2015, começando pelo signo de Carneiro, com a Carta da Justiça. Carneiro está precisamente com uma carta kármica. Durante o ano 2015 é a liberdade material e a liberdade mental que este signo vai querer. A fase é de crescimento nos negócios, na sua vida social e em grupo. Cultivará Carneiro mais conhecimentos nas áreas do autoconhecimento, a sua evolução como pessoa. Quanto ao amor para Carneiro, a vida amorosa destes nativos estará muito intensa e muito forte neste período. A sua vontade estará em primeiro lugar. Temos um ano regido pelo planeta Marte, que é o que rege Carneiro também. Portanto, ele vai imperar por querer fazer aquilo que lhe apetece e irá arriscar tudo que puder na área amorosa. Caso decida viajar, terá o impulso para o fazer e irá conhecer pessoas fantásticas e kármicas para o seu percurso de vida. Cuidado com negócios arriscados, porque temos Urano muito forte em Carneiro, não deverá arriscar muito. Nas finanças, para Carneiro, estarão cautelosos, zelosos das suas finanças também. As suas decisões serão pensadas e racionais, irão trazer a estes nativos tranquilidade e descanso na área financeira. Para os nativos de Carneiro, a área financeira é de alguma tranquilidade. Para os que têm dívidas, conseguirão livrar-se delas, e a carreira está com tendência a progressos também e retorno financeiro. Na saúde, será boa no geral, deverá fazer mais exercícios e ter cuidado com a sua garganta. Os nativos de Carneiro desta vez terão que cuidar mais a zona da garganta. No resto, portanto, temos uma carta kármica, tudo aquilo que investiu e se investiu bem colherá os frutos. Para Touro, no ano 2015 tem a carta do Imperador, a carta que pertence mais à energia de Carneiro, portanto Touro terá mais com uma energia de impulsividade do que o normal. Está muito direcionado também o nativo de Touro para a parte intelectual e para o ensino. A mudança de áreas, de viagens, estrangeiro, será um meio de adquirir mais liberdade de pensamento. Poderá também ser um período de expansão naquela área que o nativo se dedicou durante o ano 2014. Aquilo que Touro dedicou mais durante o ano 2014 será a área que vai mais expandir. Quanto ao amor para Touro, bastante comunicativo com o seu par. Caso tenha talentos artísticos, se for o caso, será um bom ano para exercitar no seu ambiente familiar e ajudará muito ao seu equilíbrio emocional. Portanto, o Touro deverá canalizar alguma veia artística que tenha, quanto mais não seja no ambiente de família, para canalizar a parte do equilíbrio emocional. Irá sentir-se muito romântico, muito sonhador, poderá condicionar a relação a algo pouco real. Tente controlar a ansiedade da sua imaginação. Viajar é uma ótima opção para os nativos de Touro no ano 2015. A nível financeiro, será uma área que tende a mudanças. A expansão na carreira poderá acontecer de uma forma bastante radical. Como disse no início, estamos com uma energia mais impulsiva, uma energia mais de Carneiro neste nativo de Touro. Usará ou deve usar de muita cautela com as finanças, no entanto, e conseguirá poupar lentamente, mas com segurança. É um ano bastante positivo para Touro poupar. Os estudos superiores estão favorecidos a estes nativos. Quanto à saúde, exigirá mais atenção e tende a alguma infecção ou sujeito a febres. Para Gêmeos, no ano 2015, prevê-se a energia da carta da força. É uma energia também de alguma energia de fogo, também de muita ação. Gêmeos estarão neste ano de 2015 com as suas ações direcionadas para a satisfação também da sua vontade. Poderão encontrar, no entanto, alguns obstáculos no seu caminho e será através de atitude da ação, da atitude do fazer acontecer, que Gêmeos vai ultrapassar estes obstáculos. Deve acreditar, sobretudo, mais na sua força interior. Os nativos de Gêmeos têm muita capacidade, muita força, mas no ano 2015 terão que acreditar mais nela. Tendem a estar mais interiorizado, muito mais meditativo
e a sua personalidade será sentida onde quer que se encontre. Quanto ao amor para Gêmeos, há uma tendência para aumentar a família, portanto, se for o caso, poderá estar à vontade. Se não for este ano a sua vontade, deverá ter alguma cautela, porque prevê-se nascimentos no seu seio familiar. Para aqueles que estão solteiros no amor, o ano poderá trazer alguém bastante importante para a sua vida, e no seu ambiente familiar surgirá a vontade e o impulso para redecorar o ambiente da sua casa, redecorar, cuidar de obras, de novas decorações para Gêmeos. Procurará a sinceridade e a amizade numa relação e provavelmente vai conseguir. Quanto às finanças para Gêmeos, tende a sentir alguma instabilidade financeira, ao contrário dos primeiros signos. Gêmeos vai sentir um bocadinho altos e baixos no que toca às suas finanças. A poupança será sempre uma solução bastante positiva numa fase de imprevistos. Se investir na sua carreira, conseguirá obter finalmente um sucesso, mas para isso terá que trabalhar um bocadinho durante o ano de 2015, até porque Saturno vem fazer algumas cobranças, porque ele está em oposição a este signo e vem cobrar aqui alguma coisa aos nativos de Gêmeos. No entanto, se seguiu o caminho do trabalho, o caminho da dedicação, será certamente reconhecido e poderá estar mais à vontade neste aspecto. Quanto à saúde, cuidado com o excesso de trabalho e, sobretudo, cuide daquilo que são os seus órgãos duplos, quer sejam os olhos, joelhos, pulmões, cada nativo no seu campo mais frágil, mas os órgãos duplos são para cuidar durante 2015. E passamos agora para o signo de Caranguejo. Caranguejo está com a sua carta, que é a carta da Lua. O ano 2015 irá trazer-lhe bons contactos e até novos países. As associações estarão muito presentes na vida deste nativo. As relações poderão oficializar a sua união, caso não esteja oficializada. A tranquilidade e o equilíbrio farão parte das tendências deste ano. Quanto ao amor para Caranguejo, será um ano para tudo. Para casamentos para alguns, separações para outros e associações para outros. Os nativos estarão com uma tensão provocada pelo planeta de Plutão, que se encontra em oposição a Caranguejo. Este planeta irá obrigar os nativos de Caranguejo a repensarem a sua vida, a refazer algo de novo para melhorar. Ir ao fundo dos seus medos, emoções, traumas, tudo virá ao de cima. A vida familiar irá exigir muito durante este ano. Assuma as suas responsabilidades sem qualquer receio. Quanto às finanças para Caranguejo, será um ano positivo para um avanço na carreira, um avanço relativamente grande na sua carreira. Melhorar a sua vida financeira também é um passo para 2015. A maioria dos nativos de Caranguejo poderá até sentir esse impulso na área financeira. No entanto, a mudança é sempre algo presente com Plutão aqui perto deste signo, é sempre algo presente na vida de Caranguejo em 2015. Com a carta da Lua, o seu foco deverá estar no público, no social, nos eventos, fomentar a sua popularidade, manter os seus contactos e criar até novos contactos. Estará mais social do que nunca com uma carta destas e frequentará mais eventos e deve aproveitar esta fase. Quanto à saúde, deverá estar atento aos sintomas que o seu corpo manifesta, apenas isso. E passamos então para o signo seguinte, que é o signo de Leão. Leão manteve em finais de 2014 sempre uma energia mais calma e é a tendência para 2015. Para 2015, Leão está com a carta do Ermita, que é uma carta que exige muita meditação, muito autoconhecimento e, sobretudo, ter calma para a realização de objetivos. O ano 2015 para o Leão trará foco às suas atividades do dia-a-dia, às atividades do cotidiano, não para grandes objetivos, e também Leão não estará com a criatividade muito alta durante este próximo ano. A tendência geral é para o detalhe, para a organização e para a minúcia. Os nativos de Leão que conseguirem lidar com os detalhes, com a organização, com tudo que é meticuloso, poderão de certa forma surtir algum efeito positivo durante este ano. Atitude muito positiva para reformular áreas de vida de que necessita é essencial, e a sua vida social estará também de certa forma um bocadinho agitada, aumentará os seus contactos, embora não da forma que possa estar habituado, porque temos uma carta de mais solidão do que é o costume. Para Leão, a nível do amor, Saturno irá fazer alguma tensão na casa de família de Leão. As suas relações com a família estão também sob cobrança e deverão assumir o comando da sua vida. Portanto, deverão ser sérios, responsáveis e, sobretudo, não ter receio de olhar a vida de frente no que toca às
relações dos seus familiares. A mudança de residência este ano será um dos planos previstos para Leão, estará nos seus horizontes, e a mudança até mesmo que seja longe do local habitual. Discuta tudo o que tiver que discutir com os seus familiares mais próximos, emoções, questões morais, questões financeiras, deve ser tudo colocado em pratos limpos, porque esse diálogo irá ajudá-lo muito a nível emocional. E passamos agora para as finanças dos nativos de Leão, em que a relação com o dinheiro será mais emocional no ano 2015 do que o costume. Precisa equilibrar-se emocionalmente para conseguir avanços profissionais. Portanto, o nativo de Leão, durante o ano 2015, tem que sentir-se bem emocionalmente para que avance na área financeira e na área profissional. A sua ligação a áreas como a psicologia, terapias alternativas poderão surtir em ganhos imprevistos. Poderá receber também uma herança este ano e a sua inteligência, flexibilidade às situações e rigor trarão o sucesso profissional. Tudo se resolve com recolhimento para interiorizar aquilo que necessita. Devido a esta carta do ermita, o necessário é, se tiver que parar um bocado, meia hora que seja por dia, é muito necessário por vezes para conseguir fazer avanços maiores. Na saúde, cuidado com a alimentação e o prazo dos alimentos. E passamos para os nativos de Virgem. Virgem está com a carta da Imperatriz, uma carta bastante positiva, em que vem dizer que o ano de Virgem, 2015, será bafejada por bons ventos, a fim de realizar um sonho ou concretizar um projeto antigo e há muito desejado. Portanto, o nativo de Virgem continua com um bocadinho com estes as da sorte, digamos. A sua vitalidade estará em alta, será um período em que deve fazer um direcionamento correto da força, da vitalidade que tem para que não se estresse em demasia. A confiança e a determinação estarão sempre presentes com os nativos de Virgem em 2015. Quanto ao amor para Virgem, no ano 2015 será um ano em que tende a agir com impulsividade nas suas relações afetivas. No entanto, estará com o controle da situação, pois conseguirá que a prudência e o bom senso imperem nas suas atitudes. As relações mais antigas serão as mais beneficiadas, poderá esperar por momentos tranquilos e em um ambiente romântico. Neste ano será benéfico aproveitar para fazer um balanço bastante realista, bastante terra a terra da sua relação, seja ele positivo ou negativo, é um balanço muito necessário para Virgem durante este ano. Também estará muito sujeito a convites para convívios e as amizades também sortirão de certa forma em novos conhecimentos e pessoas novas na sua vida. Se não deseja maternidade ou paternidade, também deverá ser um nativo que deverá ter bastante cautela, porque há tendência a acontecer de uma forma inesperada. Quanto às finanças de Virgem, o crescimento é a palavra de ordem para os virginianos. São boas notícias, porque Virgens são signo de terra, precisam de sentir seguros e de facto este ano 2015 é um ano próspero. Para estes nativos, as atividades profissionais, tudo que começar principalmente em agosto, serão de muito crescimento e muito sucesso, devido à energia que Júpiter vai fazer sobre os virginianos. Durante esta fase do ano deverá agarrar todas as oportunidades de evolução a todos os níveis, quer pessoal, quer intelectual. Portanto, principalmente a partir de agosto, estejam muito atentas a novas oportunidades. Mantenham o foco no seu crescimento, porque Virgem irá passar por uma fase positiva que só voltará a acontecer da mesma forma, com a mesma intensidade, daqui a 12 anos. Quanto à saúde, cuidado com o stress causado principalmente por conflitos externos e porque Virgem vai estar com muita força, com muita determinação e por vezes pode de facto estar sujeito a stress. É a única ressalva que tem a nível da saúde para os Virgens. Passamos então para o seguinte signo, o signo dos relacionamentos, que é o signo de Balança. Balança está com a carta do Mago, a carta da jovialidade, de novos começos. É um ano positivo para concretizar também objetivos. A tendência de Balança para as dúvidas e hesitações estará mais atenuada este ano, portanto temos uma balança mais decidida, sem tantas dúvidas, sem tantos nins, uma balança mais assertiva, sentirá mais firmeza e determinação nas suas atitudes. Quanto à área familiar ou emocional, será um bocadinho mais afetada no ano 2015. Para o amor, em Balança, as palavras este ano serão a felicidade na vida a dois, o que é muito positivo, porque temos o signo dos relacionamentos, que dá muita importância a um relacionamento tranquilo e de paz. Nos primeiros meses do ano irá sentir-se mais cúmplice com o seu par e não poupará esforços para compartilhar aquilo que sente. Os meses de abril e maio prometem mais romantismo e muita mais paixão. A tendência é para um novo membro da família, um membro que será desejado pelos dois. Mudanças como a gravidez e o casamento estarão no caminho deste signo e os nativos de Balança
pensa que estiverem solteiros terão grandes oportunidades de encontrar a sua alma companheira, a sua alma gêmea este ano. Precisam apenas de focar e de ter determinação. Quanto à saúde, será boa no geral. Portanto, Balança está com previsões bastante positivas para este ano de 2015. Passamos agora para o signo de Escorpião. Escorpião está com a carta do julgamento, uma carta importante para o ano de 2015, porque é uma carta que de certa forma torna o Escorpião com desenvolvimento maior a nível pessoal, a nível humano, a nível até de consciência. Portanto, é uma carta que vai beneficiar muito este signo no que torna a sua evolução como pessoa. Poderá sentir que o ano de 2005 alguns acontecimentos imprevistos lhe trazem surpresas, ficará com alguma sensação negativa, mas que deverá de facto guardar como regra retirar a negatividade, porque mais à frente vai ver que estes acontecimentos imprevistos serão bons e positivos para a sua vida. Será um ano de aprofundar mais o seu eu interior, porque a carta do julgamento pede este aprofundamento, portanto olhar um bocadinho mais para o seu autoconhecimento, saber mais de si mesmo, entrando em contacto profundo com o seu inconsciente. Este ano será um ano em que as amizades terão um papel muito importante para si, se é Escorpião. Quanto ao amor, para o signo de Escorpião, sentirá um apelo para sair, para passear, para praticar algum desporto, para socializar, gostará ou vai sentir apelo para viajar, viagens de lazer, e estarão bastante presentes também na sua vida, e poderá se divertir bastante com leituras e até algum estudo. Notícias ou novidades de alguém do seu passado poderão deixá-lo feliz. O maior desafio de Escorpião este ano será conciliar o trabalho com a vida familiar. Já no ano de 2014 se punha um bocadinho este problema para os signos de Escorpião. Este ano vai estar mais intenso, fazer uma balança entre o trabalho e aquilo que a vida familiar lhe possa exigir. Deverá, sobretudo, trabalhar muito na sua espiritualidade. Quanto às finanças, será um ano de muita responsabilidade e senso de dever. Vai encarar a sua carreira de uma forma mais séria e mais responsável, mas isso é bom porque é para fazê-lo evoluir, planear, organizar. Todos os detalhes serão um imperativo para estes nativos. E como não poderia deixar de ser, tal como na parte amorosa, as viagens a nível profissional também serão muito importantes para a vida de Escorpião no ano 2015. Saturno está muito presente também na energia de Escorpião, apenas lhe pede alguma responsabilidade. Quanto à saúde, embora a sua saúde esteja instável, vai resolver qualquer tipo de contratempo com muita celeridade. Portanto, os escorpiões não precisam de se preocupar, porque qualquer mal-estar vai ser resolvido rapidamente. Quanto a Sagitário, está com a carta do Sol para 2015 e estarão à prova durante todo este ano e vão prolongar os sagitarianos um bocadinho mais até 2017, mas este ano 2015 é o ano que está aqui em questão. É um ano em que o otimismo e a fé vão ser testadas, ou seja, Sagitariano, que é um signo de fé, é um signo de otimismo, vai ter que realmente mostrar e refletir-se neste ano, porque é um ano de alguma tensão. Com Saturno no signo de Sagitário e Neptuno num aspecto tenso, poderá sentir uma diminuição de energia física, mental, a nível de tudo que for os sagitarianos. Deverão ter cautela nos seus julgamentos e raciocínios para que não surjam confusões e mal-entendidos. Cuidado, sobretudo com os negócios, porque com uma tensão do planeta de Neptuno acaba sempre por nos dar uma imagem mais conturbada, mais turva daquilo que possa ser um bom negócio ou não. A venda, a compra de um imóvel será importante e poderá ocorrer de facto durante o ano 2015, especialmente se forem imóveis que envolvam assuntos familiares. Tenderá, ao contrário do costume, a querer usufruir de mais tempo em casa e sentir mais prazer do seu lar. Normalmente os sagitarianos tendem mais a sair e a se divertirem. Este ano estarão mais retraídos. Os pais poderão constituir uma fonte de alguma preocupação e poderão ocorrer também mudanças nos relacionamentos, principalmente aqueles que não foram tratados devidamente nos anos anteriores. Portanto, irá-se refletir de uma forma mais negativa este ano.
Quanto às finanças, a sua forma jovial e alegre de encarar a sua vida poderá ajudar os sagitarianos a abrir portas na sua vida social e na sua carreira. Portanto, é aqui que o sagitariano tem que mostrar de facto alegria e forma de estar. Poderá ser homenageado ou valorizado por algum trabalho e haverá também uma expansão na área de negócios e de propostas. As sociedades é aquilo que Sagitário deverá apostar mais durante o ano 2015. Quanto à saúde, normalidade nesta área, apenas, como já tinha dito, alguma falta de vitalidade, quer mental, quer física. E já estamos no signo de Capricórnio. Capricórnio está com a carta do carro, é de facto um dos signos mais positivos para este ano de 2015. Voltarão a sua atenção para assuntos domésticos e preocupações familiares. O capricorniano, que é um signo de carreira, até vai estar mais dedicado à família. As próprias emoções irão tomar conta deste nativo, tendo um bocadinho a melancolia, contrariando o racional que capricorniano é. A meditação, o relaxamento deverá estar muito presente no cotidiano dos Capricórnio. Quanto ao amor, tende a querer remodelar também a casa, estar com vontade de fazer uma decoração nova, estará interessado em conforto e coisas mais para aquilo que representa o seu bem-estar na casa. Pode dar várias festas em casa e poderá estar mais sociável e até ser um bom anfitrião. A sua vida doméstica e o convívio com os pais será bastante tranquilo. Em termos afetivos, passará por momentos vulcânicos com sentimentos passionais e por vezes algum ciúme. Mesmo nos momentos, as emoções serão intensas. É um bom ano também para tentar sorte em qualquer tipo de jogo que goste de apostar ou de jogar. Quanto às finanças, trará a Capricórnio mais arrojo, principalmente nos investimentos de risco e especulações. Deverá manter a sua postura, que tanto caracteriza este signo, prudência e calma. O risco não é aconselhável no que refere, portanto, a negócios mais voláteis. A predominância nesta área estará em atividades de grupo e, sobretudo, com o estrangeiro. A vida dos capricornianos para 2015 poderá ter uma mudança, mas muito positiva. Quanto à saúde, é apenas controlar os excessos em tudo aquilo que faça. E já quase no fim, portanto, o penúltimo signo, o signo de Aquário. Aquário está com a temperança, que é um signo, uma carta bastante tranquila, de alguma demora sim, mas também com alguma proteção. Portanto, a proteção estará presente nos aquarianos e encontrará facilidades para resolver as suas crises. É importante termos sempre muita capacidade de resolvermos os nossos problemas em momentos de crise. Sentirá algum otimismo, terá impulso para expandir as suas atividades e melhorar o seu estilo de vida. Quanto ao amor, para os aquarianos, tenta sentir uma enorme vontade de aproveitar ao máximo todos os momentos que tenha com o seu par, viajar, inovar, conhecer lugares, pessoas e até diferentes companhias com os seus relacionamentos. Estes serão os seus objetivos em 2015, estará mais amável e menos exigente. Entre julho e setembro, para os aquarianos, existe uma imensa probabilidade de oficializar a relação ou renovar a relação que já tem. Portanto, julho e setembro, de facto, é aqueles meses para oficializar, para casamentos, para uniões de facto. Encontrarão também a companhia a cada momento de paixão, será vivida com muita intensidade, deixe o seu charme transparecer e abuse do seu poder de conquista. Quanto às finanças, para os aquarianos, se o seu caso for funcionário público, estará então numa fase mais positiva do que aquela que tem vindo a passar. Conseguirá um ganho que não esteja a contar e poderá vir de uma atividade extra. Sobretudo, deverá abraçar a atividade extra daquela que já tem com bastante otimismo e agarrá-la com determinação. Os grupos e associações serão sempre de maior proveito para este signo. Os seus proveitos financeiros dos aquarianos poderão vir de atividades também de diversão e de lazer. Tende a investir muito na área da educação e, como todos os signos, deverá evitar gastos desnecessários. Quanto à saúde, para os aquarianos, deverá cuidar do seu sistema nervoso, pois está com muita tendência a alguma ansiedade durante este próximo ano. E chegamos ao último signo, o signo de Peixes. Os últimos são sempre os primeiros, como se costuma dizer, e temos a carta da morte neste signo, que é uma carta de regeneração, uma carta de muita mudança, mas uma mudança para melhor. Peixes terá um ano de 2015 prometedor para os seus negócios e para a sua vida social. Os nativos que têm posições de poder, portanto, aqueles nativos que estejam num lugar de chefia, poderão ascender ainda mais este ano. Não deve descurar nunca a sua parte espiritual. Lembro sempre que temos a reger o ano 2015 também
também a carta do Diabo, que é uma carta que nos tira um bocadinho o bom senso, a parte mais emocional, mais espiritual deverá ser cultivada nestes nativos. A sua rotina diária, os seus vizinhos, os parentes próximos terão mais destaque este ano. Quanto ao amor para peixes, a vontade de compartilhar todos os momentos com a pessoa amada será uma constante. No ano de peixes, o romantismo estará à flor da pele. Aliás, peixes é por si mesmo um signo de romance romântico. Irá sentir-se cheio de novas ideias, deverá libertar-se e fazer aquilo que tiver vontade. Entre julho e setembro, também para estes nativos, estarão mais fortalecidas as energias no que toca ao amor, portanto, para os solteiros certamente irão conhecer alguém. Deverá ter cuidado com a influência de terceiros na sua relação, principalmente se os terceiros forem familiares. Para as finanças, os nativos de peixe tendem por vezes a desfocar a sua realidade, mas a energia do novo ano irá ajudar a reverter a tendência. As situações irão parecer mais claras ao alcance das suas mãos. A sua autoconfiança vai estar fortalecida para estes nativos e terá mais coragem para lutar pelos seus objetivos. Aceite as mudanças e acredite no seu instinto para se destacar. Peixes deverá estar com mais garra, com mais autoconfiança. O medo de mudar, porque estamos com a carta da morte, portanto temos sempre o medo da mudança, o medo do novo, deverá ser abandonado, portanto deveremos abandonar tudo que já não faz sentido, abandonar o velho para deixar entrar aquilo que de facto são energias novas. Peixes deverá estar com isto presente para que possa abraçar novas oportunidades no ano 2015. Existem também fortes possibilidades de se destacar naquilo que são trabalho em equipas, como por exemplo vir a liderar ou a chefiar uma equipa de trabalho. Quanto à saúde, apenas algumas quebras de energia. E terminamos assim as previsões de todos os signos para 2015. É um ano de muitas mudanças, é um ano de muita agitação. Lembre-se sempre que o principal é estar bem consigo próprio e sentir-se bem, ter um bem-estar espiritual equilibrado com o físico, e sentindo-se bem consigo próprio conseguirá ultrapassar tudo aquilo que 2015 lhe trará como desafio e para crescer e ultrapassar aquilo que tiver que ultrapassar. Fiquem bem e até para a semana, já em 2015.